Olá! Bom, a gente chegou no segundo bloco desse programa que está tratando do Memorial das Conquistas, mas na verdade está trabalhando sobre turismo na cidade de Santos, trabalhando sobre também a questão da pandemia interferindo com essa mobilidade e como isso impacta a vidas de tantas pessoas e a oportunidade de vivenciar espaços tão interessantes. Antes de eu passar a palavra ao Tiago, que é o meu co-apresentador hoje, eu preciso dizer novamente que esse programa é transmitido pela Rádio Boa Nova FM da Praia Grande no 96,3 MHz, pelo site da Unisantos, no programa urbanidades.com.br e, é claro, pela TV Unisantos. Então você pode estar vendo isso aqui de manhã, de tarde, de noite, ou ouvindo no seu carro. Eu agradeço a sua audiência. Tiago. Então, Alex, o que eu queria te perguntar agora é sobre como exatamente o Memorial lidou com essa questão da pandemia, como vocês fizeram para suprir essa ausência aí presencial dos turistas, né, dos visitantes do Memorial. Você comentou aí que usaram plataformas como o Zoom. Como que foi esse diálogo com o turista e também com o turista de outros países? Você falou que teve um alcance maior. Como que o Memorial se resolveu nessa pandemia aí? Bom, nós utilizamos dois canais específicos. Uma, como você mesmo colocou, nós utilizamos a plataforma Zoom, ou Google Meet, ou até mesmo a Teams, para poder atingir um público bem específico, um nicho bastante específico, que estava carente de uma mensagem dessa natureza, que foram as escolas de ensino médio e fundamental, principalmente. Eu também, além de trabalhar no Santos, eu sou professor, inclusive professor aqui da casa, da Unisantos, e conversando com alguns colegas, sobretudo do ensino médio e fundamental, nós percebemos que estava acontecendo um grande desafio para os educadores para poder levar a mensagem de uma maneira clara, interessante, interativa com os alunos. Sobretudo algumas atividades como, por exemplo, a própria educação física. Então, diante de enxergar essa questão e buscando atingir o nosso objetivo social, nós criamos um projeto que foi o Vila ao Vivo, que nós oferecemos para essas escolas, mediante visitas monitoradas exclusivas dentro da plataforma que a escola estava utilizando, e nós pudemos interagir com as crianças. Então, nós conseguimos, por exemplo, na época do aniversário do milésimo gol do Pelé, nós conectamos escolas de Bauru, escolas aqui de Santos, escolas do Rio de Janeiro, junto com o Maracanã, e nós pudemos contar a história do milésimo gol para as crianças. Então, isso foi um nicho específico, um trabalho específico, que eu acho que a tendência desse trabalho é continuar pós-pandemia, porque é uma maneira de levar nossa mensagem a uma parcela significativa de crianças e jovens. E outro tipo de instrumento que nós utilizamos foi através do Instagram, através das nossas postagens diárias e também através de live, mas aí para um outro tipo de público, que é aquele torcedor, que é aquele sócio, que já usa um outro tipo de linguagem, já normalmente é um público que já está familiarizado com as coisas do Santos, porque já tende a ser mais, vamos dizer assim, torcedor, diferente um pouco das crianças. Isso foi muito legal, principalmente quando os professores, no final da aula, por exemplo, com alunos de Minas Gerais, perguntando para as crianças de 10, 11 anos, como eles estavam enxergando o Santos, muitos já se declarando ali santistas naquele momento. Então, para nós, isso foi uma oportunidade muito interessante. E também buscamos uma outra estratégia, que é para grupos fechados de torcedores do mundo inteiro. Então, nós também realizamos uma live para a Noruega, junto com torcedores da Noruega, que também se interessam pela história do Santos. Então, a gente aproveitou essas oportunidades, não ficamos acomodados, mas, claro, o que nós gostamos mesmo é de estar junto com o público, ao vivo, interagindo com o torcedor, com as crianças, com os professores. Essas lives, Alex, por exemplo, essa da Noruega, eu fiquei pensando aqui, como é que ela aconteceu? Então, havia um horário definido para isso, foi divulgado lá, eles entraram, em que língua se falou? Me dá um insight disso aí, por favor. Foi feito tudo em inglês. Existe um torcedor norueguês que ele já é, vamos dizer assim, quase que folclórico nas redes sociais do Santos. Ele é norueguês, clássico, bem viking mesmo, e santista. E ele sempre se emocionou com a história do Santos, já não é de hoje que ele acompanha o Santos, já esteve aqui na Vila Belmiro mais de uma vez assistindo o jogo, e ele reuniu um grupo de noruegueses para que nós pudéssemos passar um pouco da nossa história, tudo isso feito em inglês. Foi uma live de quase uma hora, foi algo muito legal poder interagir com essas pessoas. E o que é interessante, termina a live, a gente observa o interesse deles para comprar camisa, para comprar souvenir,
por mais informações do Santos. Isso, para a gente, é também um dos objetivos que a gente alcança. O Alex, essa live ela é dinâmica ou é estática? Eu explico. Estamos aqui estático, ó. Estamos aqui paradinho, estou aqui num espaço, você em outro. Tal. Imagina que eu estou aqui na Noruega. E aí você sai andando e mostrando o memorial. Como é que funciona? Exatamente isso. Absolutamente dinâmico, dentro de uma linguagem adequada, em que possa ter o momento certo de ter o enfoque, vamos dizer assim, do produto, da memorabilia do que está sendo exposto, uma bola, uma camisa, e depois voltando para quem está apresentando. Normalmente nós fazemos isso com uma equipe de até 3 pessoas, sempre dentro das condições dos protocolos de segurança e higiene. Todo mundo devidamente com máscara, com uma distância mínima de 2 metros, mas nós envolvemos 3 pessoas e sempre com muito dinamismo, andando, inclusive indo até o vestiário, indo até o gramado, com total liberdade, porque a rede Wi-Fi da Vila Belmiro, pelas coberturas dos jogos em si, a estrutura permite a gente utilizar essa ferramenta com bastante desenvoltura. Você já até me respondeu o que eu ia te perguntar, porque assim, obviamente, eu tenho familiares na Espanha, né? E é óbvio que quando vieram aqui era um lugar importante de mostrar. E assim, tudo bem, ver os troféus é uma coisa, mas pisar ou ver o gramado de perto é uma emoção muito grande para eles, né? Parece que sem sombra de dúvidas. A gente observa isso nessa fase de pandemia, no período em que o memorial pôde abrir com as limitações, e nós não estávamos impedidos, assim como devemos estar assim que voltarmos, de levar o torcedor até o vestiário e o gramado, né? Até por uma questão de salvaguardar a saúde tanto dos torcedores, visitantes, como também dos atletas que fazem uso desse espaço. Então, você observa um pouquinho a frustração daqueles torcedores que vêm de longe e, a hora que chega na Vila Belmiro, infelizmente, eles não podem adentrar no gramado. O máximo que eles têm é uma visão através de uma porta panorâmica de vidro, que já é alguma coisa, né? Mas a gente percebe a frustração, os torcedores ficam bastante tristes em não poder conhecer o gramado e o vestiário. Assim, sempre a gente reforça que assim que for possível a gente convida eles para voltarem, a gente até promete cortesia no futuro, quando alguém está mais triste, enfim. Deixa eu só fazer mais uma pergunta. Alex, Thiago, pronto que é a última, tá? Que eu estou dando daquele visitante curioso, assim. É parte da estratégia de divulgação do memorial a participação eventual de jogadores nessas lives? Como é que é isso? É assim, o jogador atual, isso não é tão simples assim, porque, óbvio, o jogador ele está nas suas atividades profissionais no CT. Embora já tenham participado de ações específicas dentro do memorial, com uma transmissão ao vivo através da Santos TV, isso não é usual. Agora, aqueles que nós chamamos de ídolos eternos, que são aqueles jogadores do passado e que entregaram o nosso manto sagrado, como Edu, como Pepe, Clodoaldo, sempre que possível, eles estão participando, eles estão contando a história deles e sempre com muito sucesso e o pessoal gosta muito. Ô, Thiago, você tem um minutinho para fazer uma pergunta nesse bloco ainda. Bom, eu queria entender se essas alternativas aí que vocês tiveram durante a pandemia, essas lives, essas visitas remotas para públicos mais distantes, se elas podem ser mantidas aí no futuro, com o fim da pandemia, a volta das atividades normais, se há um plano do memorial manter esse tipo de passeio para atingir esses públicos aí mais distantes. É assim, Thiago, nós temos isso como uma das metas, porque eu acho que essa pandemia criou um novo, vamos dizer assim, hábitos, vamos dizer assim, sobretudo em relação à comunicação, conectividade, esse tipo de aula síncrona. Então, as pessoas aceitam isso de uma maneira que antes que não viam isso, vamos dizer assim, como uma ferramenta prática. Então, a gente enxerga essa possibilidade, principalmente com o colégio, que isso a gente pode estar fazendo com o colégio do Brasil inteiro, até de fora do Brasil, e como também através para grupos específicos de sócios. Lembrando que o Santos Futebol Clube possui aí uma rede de embaixadas que reúne torcedores associados do Santos. Então, a ideia é a gente também promover essa proximidade, principalmente para as pessoas mais distantes. Muito bem. A gente fechou o segundo bloco com essa pergunta. A gente continua conversando um pouco mais para falar do futuro, que deve ser esperançoso. A gente volta daqui a um minuto.